Graça e paz, povo de Deus. Como é que vocês estão? Como é que está o povo de Deus? Gente, hoje eu vou deixar aqui para vocês um conteúdo, mas é algo que está acontecendo no mundo. Está acontecendo no mundo porque o Papa Francisco acabou de falecer. E isso, o que tem a ver isso, Antônio? Isso aproxima a vinda de Jesus. E eu preciso alertar você como servo de Deus, como aquele que teme a Deus. Você já se consertou com Deus? Você já procurou limpar suas vestes no sangue do Cordeiro? Porque o Papa Francisco ele é um dos 8º reis. Anota para você ver que a morte dele pode ser o sinal que o anticristo está perto. Ah, Antônio, mas todo mundo dizia que era Lula, era Bolsonaro, ninguém sabe, irmão. Não tem, o anticristo ele não vem do Brasil. Lula é brasileiro, Bolsonaro é brasileiro. Que prova, Antônio, que não seria do Brasil? Porque a origem do anticristo ela vem de uma cultura romana e italiana. O anticristo não vai surgir no Brasil, ele vai surgir no continente europeu. O continente europeu será o continente onde ele vai surgir. Por quê? Porque ali na Europa eles têm uma tecnologia, eles têm o centro do mundo, eles conseguem transmitir para o mundo. E a pergunta que a gente faz é: Jesus está perto de vir? Sim. Para quem duvidava, eu digo que sim. Como eu falei esses dias na escatologia, numa live, que Jesus virá, mas ele não vai tardar. Ele vai romper os céus, mas ele não vai tardar. Por quê? Primeiro, tem que acontecer os sinais que ele falou. Antônio, que sinais são? Então, irmãos, olha só. Sinais da volta de Jesus. Abra a sua Bíblia se você tem uma Bíblia. No Evangelho de Segunda escreveu Mateus capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 24, que diz assim: E quando iam saindo do templo, aproximaram-se os seus discípulos para mostrar-me a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então os que estão assentados no Monte das Oliveiras chegaram-se a eles, os seus discípulos, e em particular dizendo-lhes: Quando serão estas coisas? E que sinal há da tua vinda ou do fim do mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe: Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Olha só para vocês verem. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai-vos, mas não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então hão de vos entregardes para seres atormentados, matavão, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar
até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunha de todas as nações, então virá o fim. Irmão, isso tudo lá, Antônio, já acontecia guerras antes, agora está piorando. Tem coisas que você não nota, mas está acontecendo. Esse governo também, que a gente vê, as pessoas hoje elas estão mais com ódio no coração do que amor. Tu já não notou isso aí? Estão ficando mais ruim do que ter amor ao próximo. Por quê? O amor de muitos esfriará. Pai matará filho, filho matará pai. Mãe trairá o seu filho, filho trairá a sua mãe. São coisas que estão acontecendo. Só você que está dormindo que não está vendo. Você está dormindo e não está vendo que Jesus está vindo, Jesus vai voltar, a trombeta vai tocar e você vai ficar se você não acordar. Se você continuar sendo o que você diz, eu não mudo, não vou mudar. Continuar sendo uma pessoa que é ruim, queira o mal dos outros, queira a destruição dos outros. Irmão, tu não está estudando a palavra, tu não está estudando porque a princípio de tudo isso iria acontecer. E porventura muitos serão enganados. Muitos serão enganados. Estuda a Bíblia, estuda um pouco de escatologia que você vai ver. O Papa Francisco vai ressuscitar. Que é isso, Antônio? O Papa Francisco vai ressuscitar, só para vocês verem. O Papa Francisco vai ressuscitar. E a ferida que foi morta irá ser curada. Ou seja, ele irá ressuscitar. Há uma trindade satânica, ele irá ressuscitar. Antônio, mas ele morreu. Não, ele vai ressuscitar. Estuda a Bíblia, estuda um contexto bíblico e escatológico para ver. O Papa Francisco vai ressuscitar. Isso é só uma preparação. Você está sendo cego. Antônio, eu vejo Deus quando eu era criança, que Jesus ia voltar. Mas agora está mais perto. Ou você está cego. Ou você está sendo burro que não está vendo. Agora está mais perto dele voltar ainda. O Papa Francisco morreu. Uma profecia se cumprindo. E depois ele vai ressuscitar. E ele ficará alinhado com o falso profeta. Vai se alinhar também com o anticristo. O avanço da tecnologia. O avanço da tecnologia é mais um sinal. Você está sendo burro e não está vendo. Porque ele virá, mas não vai tardar. Porque a trombeta há de soar. E Deus ordenará que seus anjos busquem a sua igreja nos 4 cantos da terra. Pois agora está acontecendo guerras, tempestades, de tsunamis, enchentes, coisa que não acontecia. Coisa que não acontecia está acontecendo. Você está cego espiritualmente e não está vendo que ele está vindo. Jesus está vindo. Tem gente que está ficando cega e não está vendo. Tudo que está acontecendo no mundo é profecia se cumprindo. A Bíblia... Antônio, me disseram que a Bíblia tem que ser atualizada. Eu acho que é a tua cabeça que tem que ser atualizada. Que tu não lê a palavra. Tu não estuda a Bíblia. Tu não estuda o contexto bíblico. A tua cabeça que tem que ser atualizada. A Bíblia já previu que tudo isso ia acontecer. Vai estudar a Bíblia para te ver. Vai estudar um contexto bíblico para você ver. Ele está vindo, mas você está dormindo. Ele está vindo, mas você está cego espiritualmente. Brevemente a trombeta vai tocar. Brevemente Jesus voltará. E o Papa Francisco vai ressuscitar, gente. É bíblico. Ele foi morto, mas vai ressuscitar. O anticristo também vai ser morto, mas ele vai ser o oposto de Cristo. Ele vai ser o oposto de Cristo, mas ele vai querer fazer uma imitação de Jesus. Ao ponto de se sentar no santuário de Deus e querer ser Deus, como a palavra diz em Apocalipse, e proferir palavras de blasfêmia contra Deus.
mas ele será morto e vai ressuscitar. E aí o acordo de paz será quebrado. E após o acordo de paz ser quebrado, vem os 3 anos de tribulação. Eu já falei na live, preciso falar de novo. 3 anos de paz. 3 anos de paz após o arrebatamento. Acordo de paz. 3 anos de tribulação. A quebra do acordo. O anticristo vai para Israel? Vai. Depois o plano do anticristo é destruir Israel. Após ele destruir Israel, agora ele tem o alvo de comandar o resto do povo. Mas aonde que Jesus vai dar a segunda vida de Jesus? Entenda, aconteça, mas depois não tá falando besteira aí nos cultos. Não é a volta de Jesus a primeira. A primeira é arrebatamento. A palavra arrebatamento, você vai estudar, você vai ver que é retirar-se. Você vai se retirar. Lê o que Paulo escreve nas suas cartas. E os que morreram em Cristo serão ressuscitados. E nós que estamos aqui seremos arrebatados. Arrebatamento é a primeira vinda. É a primeira. Aí depois tem a segunda vinda. Só que aí não vai ser como a primeira. A primeira ele vai vir no Monte Megito, em Israel. Aí acontecerá a batalha, que é a batalha do Armagedon, batalha final. E depois se cumpre um princípio bíblico também, Gog e Magog, juízo final. Se você ler a Bíblia, você vai entender o que a Bíblia está dizendo. Também as 70 semanas de Daniel também vai acontecer, está acontecendo. Só você que não está por dentro da palavra, que não está vendo. Ele está vindo. Ou você está dormindo que não está vendo Jesus voltar. Ou você está cego espiritualmente que não está vendo Jesus voltar. Você está cego que não está vendo Jesus voltar. Irmão, hoje nas igrejas, irmão. Nas igrejas, irmão. A pessoa estiver aprontando uma coisa na rua e vai querer falar que foi Deus que falou. Isso é fogo de palha. Tem muitos teólogos que não são enganados por pregadores. Tem pregadores que querem enganar pessoas que se formaram em teologia. Eles não conseguem. Porque quem se formou em teologia não tem só curso. Ele estuda a Bíblia, ele lê Bíblia. Ele fala com o Pai que está no céu. Ele tem intimidade com Deus. Ele lê Bíblia. Ele tem intimidade com Deus. Porque a teologia tem 2 pontos. Graça e conhecimento. Pela graça nós fomos salvos. Pela graça nós fomos libertos. E não vem falar que teologia é coisa de que não é para estudar, crente não deve. A palavra diz, e meu povo padece por falta de conhecimento. O povo de Deus tá caindo por falta de sabedoria. Por falta de conhecimento, tá pecando, tá adulterando, tá fofocando, tá falando mal da vida dos outros. Por falta de sabedoria. Por falta de estudar a Bíblia, o povo de Deus tá pecando. Por falta de querer estudar a palavra, tá pecando. E a gente tem que ver que ele virá. Mas não vai tardar. Então entenda, desperta enquanto você pode. Acorda enquanto você pode. Volta para onde tu tava enquanto pode. Ora enquanto pode. Jejua enquanto pode. Consagra enquanto pode. Pois a qualquer momento nós não estaremos aqui mais. Antônio, mas pegou pesado. Pesado? Então quer dizer que fazer fofoca do irmão não é pesado? Falar mal da vida dos irmãos não é pecado? Planejar o mal não é pecado? Agora, falar a verdade pra te tomar um pingo de vergonha na tua cara e se converter? Essa cara que tu só fica falando mal da vida dos outros, só planeja o mal dos outros, só é ruim pros outros. Isso não é pecado? Agora, falar a verdade na tua cara não é pecado? E se eu falar que dormir junto, sem ser casado, é pecado? Ai, doeu. É pra doer mesmo. Tá em prostituição. Tá arrumando briga com Deus. Quem dorme junto antes do casamento, tem relação sexual antes do casamento, pecou perante Deus. Antônio, para. Não paro. Porque tu tem que criar vergonha na cara e se converter. Tem que tomar um pingo de vergonha na tua cara e se converter.
Tu não ama a Deus. Se anda no pecado, tu não ama a Deus. Não vem com essa cara de falso. Aí eu amo a Deus, mas tá prostituindo, dormindo com o namorado. Tu não ama a Deus, tu ama Satanás e seus demônios. Vê se cria uma vergonha na cara e se converte. Quem ama a Deus anda conforme a palavra. Quem teme a Deus anda conforme a palavra. Quem ama a Deus anda conforme a Bíblia diz. Eu não posso chegar aqui. E já querer falar pra ti que tu tá bem. Se tu continuar assim, tu tá bem. Se tu continuar assim, tu vai pro céu. Se tu continuar assim, tu vai pro céu. Continuar no pecado, tu vai pro céu. Então não vai. Se tu tiver continuado dormindo com teu namorado, tu não vai pro céu. A única coisa que tu vai é pro lago de fogo e queimar com Satanás e seus demônios. Se continuar traindo, tu vai pra lá também. Então toma um pingo de vergonha nessa tua cara e ver quando falar que ama a Deus, tu não ama. Tu nunca amou a Deus. Tu amas as prostituições, ou seja, tu ama Satanás e seus demônios. Tu tá aliado com a pombagira, que é o demônio dos infernos. Então entenda, se você não criar vergonha nessa tua cara, depois vir falar que nós somos ruins que falamos a verdade, então tu é covarde, porque você se esconde da verdade. A gente tá vendo que ele tá vindo. Antônio, para, não paro. Quem é você para mandar eu parar de falar a verdade? Vê se cria um pingo de vergonha nessa tua cara e vai ler Bíblia e vai se converter. Filhos também que não obedecem pai, filhos que não obedecem mãe. Eles não amam a Deus. Estão morrendo cedo também, não estão vendo. O que é o princípio para Deus? Honrar teu pai e tua mãe, para que te vá bem em toda a terra. Filhos, pais, a Bíblia é para toda a família, a Bíblia confronta todos. Não é só o irmão Antônio, não é só o irmão Antônio, não é só a irmã Liliana, não é só os outros irmãos, não, a todos. A Bíblia confronta a todos. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que nós estamos prestes no fim. Nós estamos prestes a contemplar a volta de Jesus. E eu não tenho medo. Eu não tenho medo de pregar a verdade. Eu não tenho medo de falar a verdade na tua cara. Porque até ontem nós não via falar sobre o Papa Francisco, mas hoje nós estamos ouvindo falar. Ele virá, mas não vai tardar. Ele virá, mas não vai tardar. Antônio, para de dizer que Jesus está voltando. Eu vejo depois que Deus, quando eu era criança, eu ouço. Então agora tu não tá vendo, tu tá cego. Não tá vendo que tá mais perto de Jesus voltar. Eu não posso só botar vídeo de ajuda para os homens, mas se eu não falar aqui a verdade para você, Deus vai me cobrar naquele dia. Por isso que eu prego a verdade, por isso que eu prego contra o pecado, por isso que eu prego para você se converter. Se eu não falar aqui, Deus vai cobrar de mim, e o juízo vai ser caro porque ele vai cobrar de mim. Então, se converte. Se você não tem intimidade com Deus, passe a ter. Passe a ter intimidade com Deus. E você vai ver que Deus, ele vai operar. Você vai ver que Deus vai trabalhar. A gente tem que ver que a palavra está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. E quando a palavra está se cumprindo, ela vai se cumprir. A palavra vai se cumprir. Talvez depois possa ser tarde demais para você.
Então se converta, se arrependa enquanto há tempo. Deus te abençoe.